Segunda Epístola de Pedro, capítulo 1. Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aos que conosco alcançaram fé igualmente preciosa pela justiça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Graça e paz vos seja multiplicada pelo conhecimento de Deus e de Jesus nosso Senhor. Como o seu divino poder nos deu tudo que diz respeito à vida e plenitude, pelo conhecimento daquele que nos chamou pela sua glória e virtude, pelas quais ele nos tem dado grandiosíssimas e preciosas promessas, para que por elas fiquem participantes da natureza divina, havendo escapado da corrupção que pela concupiscência há no mundo. E vós também, pondo nisto mesmo toda a diligência, acrescentai à vossa fé a virtude, a ciência, e a ciência a temperança, e a temperança a paciência a piedade, e a piedade o amor fraternal, e o amor fraternal a caridade. Porque se em vós houver abundarem essas coisas, não vos deixarão ocioso, nem estareis no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Pois aquele em quem não há estas coisas é cego, e nada vendo ao longe, havendo-se esquecido da purificação dos seus antigos pecados. Portanto, irmãos, procurai fazer cada vez mais firme a vossa vocação e a eleição, porque fazendo isso, nunca jamais tropeçareis, porque assim vos será amplamente concedida a entrada no reino eterno do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por isso, não deixei de exortar-vos sempre acerca destas coisas, ainda que bem as sabeis, estejais confirmado na presente verdade. E tenho por justo, enquanto estiver neste tabernáculo, despertai-vos com admoestações, sabendo que brevemente hei de deixar este meu tabernáculo, como também o nosso Senhor Jesus Cristo já tenho revelado. Mas também eu procurarei em toda ocasião que depois da minha morte tenhais lembrança destas coisas. Porque não vos fizemos saber a virtude e a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, seguindo fábulas artificialmente compostas, mas nós mesmos vimos a sua majestade, porquanto ele recebeu de Deus Pai honra e glória, quando da magnífica glória lhe foi dirigida a seguinte voz: Este é o meu Filho amado, em quem me tenho comprazido. E ouvimos essas palavras dirigindo do céu, estando nós com ele no Monte Santo. E temos muito firme a palavra dos profetas, a qual bem fazei em estar atento, como a uma luz que alumia em lugar escuro, até que o dia amanheça e a estrela da alva apareça em vossos corações. Sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura
é de particular interpretação. Porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram, inspirado pelo Espírito Santo. Glória a Deus. Falsos mestres e falsa doutrina, capítulo 2. E também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores, que introduzirão encobertamente heresias de perdição, que negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmo repetindo a perdição. E muitos seguirão as suas dissoluções, pelos quais serão blasfemados, e o caminho da verdade. E por avareza farão de vós negócio com palavras fingidas, sobre os quais já de longo tempo não será tardia a condenação, e a sua perdição não dormitar. Porque se Deus não perdoou aos anjos que pecaram, mas havendo lançado no inferno, os entregou às cadeias da escuridão, ficando reservado para juízo, e não perdoou ao mundo antigo, mas guardou a Noé, pregoeiro da justiça, com mais 7 pessoas, ao dizer o dilúvio sobre o mundo dos ímpios, e condenou a destruição as cidades de Sodoma e Gomorra, reduzindo-as a cinza e pondo-as para exemplo aos que vivessem impiamente, e livrou o justo Ló, enfadando da vida dissoluta dos homens abomináveis, porque este justo, habitando entre eles, afligia todos os dias a sua alma justa, vendo e ouvindo sobre as suas obras injustas. Assim sabe o Senhor livrar da tentação os piedosos e reserva os injustos para o dia do juízo, para seres castigados, mas principalmente aqueles que, segundo a carne, andam em concupiscência e imundície, e despreza as dominações atrevidos, abominados, não receando blasfêmias do desígnio, enquanto os anjos, sendo maiores em força e poder, não pronunciaram contra ele juízo, blasfêmia diante do Senhor, mas este, como animais irracionais, que seguem a natureza feita para ser presos e mortos, blasfemando do que não entende, perecerão na sua corrupção, recebendo o galardão da injustiça, pois que tais homens têm prazer nos deleitos cotidianos, todos são eles imáculos, deleitando-se em seus enganos, quando se banqueteia convosco, tendo os olhos cheios de adultério, e não cessando de pecar, enganando as almas inconstantes, tendo coração hesitando na avareza, filhos de maldição, os quais, deixando o caminho direito, erraram seguindo o caminho de Balaão, filho de Baal, que amou o galardão da injustiça, mas teve a repreensão da sua transgressão, pois uma mula, falando com voz humana, impediu a loucura do profeta. Estes são fontes sem água, nuvens levadas pela força do vento,
para os quais a escuridão das trevas eternas se reserva. Porque falando coisas muito arrogantes, de vaidades, seduzem com as concupiscências da carne e com dissoluções aqueles que se estão afastando dos que andam em erro, prometendo-lhe liberdade, sendo eles mesmos escravos da corrupção. Pois de quem alguém é vencido do tal, faz-se também escravo, porque se depois de terem escapado da corrupção do mundo, pelo conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, forem outra vez envolvido nelas e vencido, tornou-se-lhe o último estado pior do que o primeiro, porque melhor lhes foram não ter conhecimento do caminho da justiça, do que, conhecendo, desviar-se do santo mandamento que lhe foram dados. Porém, sobreveio-lhes que, por um verdadeiro provérbio, se diz: o cão voltou ao seu próprio vômito, e a porca lavada a rolar na lama. Capítulo 3. Amados, escrevo-vos agora esta segunda carta, em ambas as quais desperto com exortação a pureza do vosso entendimento, para que vós lembreis das palavras que tendes foram ditas pelos santos profetas e do nosso mandamento, como apóstolo do Senhor e Salvador. Sabendo primeiro isto, que nos últimos dias virão escarnecedores, andando segundo as suas próprias concupiscências, e dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiam, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Porque voluntariamente ignora isto, que pela palavra de Deus, já desde a antiguidade existiram os céus e a terra, que foi tirada da água e no meio da água subsistiu, pelas quais coisas pereceu o mundo, e de então coberto com as águas do dilúvio. Mas os céus e a terra, que agora existe pela mesma palavra, se reservava como um tesouro e se guardando para o fogo até o dia do juízo e da pressão dos homens ímpios. Mas, amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenha por tardia, mas o loganismo para conosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham ao arrependimento. Mas o dia do Senhor virá, como um ladrão de noite, no qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. Havendo, pois, de perecer todas essas coisas, que pessoas vos convém ser em santo, tratando e piedade, aguardando, apresentando-vos para a vida do dia de Deus, em que os céus em fogo de desfarão e os elementos ardendo se fundirão. Porém, segundo a sua promessa, aguardamos-nos novos céus e nova terra, em que habita a justiça. Pelo que, amados, aguardando essas coisas, procurai que dele sejas achado imaculado, irrepreensível e em paz. E tende por salvação e longanimidade de nosso Senhor, como também o nosso amado irmão Paulo
os escreveu segundo a sabedoria que lhe foi dada, como também em todas as suas epístolas, falando nelas dessas coisas, entre as quais há algumas difíceis de entender, que os adultos inconstantes torcem, como também e outras escrituras, para a sua própria perdição. Vós, portanto, amados, sabendo isto, dantes, guardai-vos de que, pelo engano dos homens abomináveis, sejais justamente arrebatados e descansai da vossa firmeza. Antes escrevi na graça e conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja dada a glória, assim agora como no dia da eternidade. Amém. Glória a Deus. Que Deus vos abençoe. É mais uma epístola de Pedro, na segunda. E que o Senhor vos abençoe maravilhosamente, em nome de Jesus. Se inscreva no canal, deixe o seu like, compartilhe com os amigos, para que estas escrituras possam chegar em mais pessoas que não têm conhecimento da verdade. Em nome de Jesus. Amém.